Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 31 de outubro de 2023, último dia do mês. Final do ano está chegando naquela velocidade que a gente fica até assustado, né? Ainda ontem estávamos começando o ano, mas vamos nessa. Com a graça de Deus, lógico, vamos sempre para frente. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente de mostarda é muito comum em Israel, especialmente perto do Mar da Galileia. Eu mesmo, quando estive lá, vi vários arbustos de mostarda. É conhecida pela singular pequenez a sua sementinha. Em Lucas capítulo 17, versículo 6, Jesus usa essa imagem para expressar a esperança que tem em seus discípulos de terem o mínimo de fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dizia ele. Esta parábola muito simples compara 2 momentos diferentes na história de uma semente. O momento em que ela é lançada ao solo, o começo modesto, simples, e aquele em que se torna uma árvore, o milagre final. Portanto, a função da história é narrar o crescimento extraordinário de uma semente que é lançada no jardim. Seguindo por um crescimento surpreendente, torna-se, portanto, uma árvore. Tal como esta semente, o reino de Deus também tem a sua história. O reino de Deus é a semente lançada no jardim, que no Novo Testamento lembra o lugar da agonia e da sepultura de Jesus, João capítulo 18, 19. E segue-se o momento do crescimento e termina tornando-se uma árvore aberta a todos, onde todos podem ali colocar o seu ninho. Agora o fermento é colocado em 3 partes de farinha. Na cultura judaica, o fermento era considerado um fator corruptor, tanto que foi eliminado dos lares, para não contaminar, por exemplo, a celebração da Páscoa. A festa começava com a Semana dos Pães Ázimos. Aos ouvidos dos judeus, o uso deste elemento negativo para descrever o reino de Deus era uma fonte de perturbação. Mas podemos descobrir o seu poder de convencimento. Basta colocar uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha para obter uma grande quantidade de massa. Jesus anuncia que este fermento, escondido ou feito desaparecer em 3 medidas de farinha, faz tudo levedar depois de um certo tempo. Mas o que essas 2 parábolas nos comunicam? O reino de Deus, comparado por Jesus a uma semente que se torna árvore, deve se aproximar da história de Deus como a história da sua palavra. Está escondida na história humana e cresce. Lucas pensa na palavra de Jesus, o reino de Deus entre nós, que já conhece o seu desenvolvimento, mas ainda não se tornou a árvore desejada.
Jesus e o Espírito Santo estão apoiando este crescimento da palavra. A imagem do fermento proporciona um quadro de completude à da semente. O fermento é o Evangelho que opera no mundo, nas comunidades e no coração de cada pessoa que se encanta pela palavra de Deus. Santo Afonso Rodrigues. Ele nasceu na Espanha no dia 25 de julho de 1532. Pertencia a uma família pobre profundamente cristã. Após viver uma sucessão de fatalidades pessoais, Afonso encontrou seu caminho na fé. A primeira provação foi a morte do pai. Diante da ausência paterna, Afonso assumiu os negócios da família. Com 23 anos, Afonso casou-se e o seu matrimônio gerou 2 filhos. Mas aí veio a segunda provação. Sua esposa adoeceu gravemente e faleceu. Em seguida, seus filhos também faleceram. A perda da família fez Afonso descuidar-se dos negócios. Afonso entrou então numa profunda crise espiritual. Retirado na própria casa, rezou e meditou muito e resolveu dedicar sua vida completamente ao serviço de Deus, servindo os semelhantes. Ingressou como irmão leigo na Companhia de Jesus em 1571 e, um noviciado de sucesso, foi enviado para trabalhar no colégio de formação de padres jesuítas na ilha de Maiorca. O colégio exerceu somente a simples e humilde atividade de porteiro por 46 anos. Se materialmente não ocupava posição de destaque, espiritualmente era dos mais engrandecidos entre os irmãos. Recebera dons especiais e muitas manifestações místicas o cercavam, como visões, previsões, prodígios, cura. Ele é o padroeiro dos porteiros. Então, se você conhece algum porteiro, envie para ele esse nosso podcast. Um grande abraço aos porteiros aí espalhados pelo Brasil, que ajuda tanto a gente, com certeza, com o trabalho que desenvolvem, sobretudo ali, né, com o seu sorriso, com a sua prestação de serviço, realmente nos ajuda e muito. A Companhia de Jesus gerou missionários santos, que deixaram a assinatura dos jesuítas na história da evangelização e também na história da humanidade. Figuras ilustres, né, que se destacaram pela relevância das suas obras, sobretudo pela contribuição que deram e que ainda florescem no mundo todo. Santo Afonso Rodrigues é um desses grandes homens. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santo Afonso Rodrigues, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a vossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.